Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, comigo, André Monteiro, e aqui hoje conosco também o nosso querido Alexandre Almeida. Seja bem-vindo mais uma vez, Alexandre. Obrigado, André, aos nossos ouvintes, vosso muita paz, é muito bom estarmos aqui novamente em estudo. Maravilha, e ali na técnica o nosso querido Clever. Amigos ouvintes, internautas, nós daremos continuidade ao estudo do capítulo 14, os fluidos, e hoje nós vamos iniciar o item 28. Diz Allan Kardec: os sonhos propriamente ditos apresentam as três categorias de visões descritas acima. Os sonhos de previsões, pressentimentos e avisos pertencem às duas primeiras. Na terceira, isto é, nas criações fluídicas do pensamento, é que podemos encontrar a causa de certas imagens fantásticas que nada têm de real em relação à vida material, mas que, às vezes, têm para o espírito uma tal realidade que o corpo sofre o seu impacto, tendo-se visto casos em que os cabelos embranqueceram sob a impressão de um sonho. Essas criações podem ser provocadas pela exaltação das crenças, por lembranças retrospectivas, por gostos, desejos, paixões, temor, remorsos, pelas preocupações habituais, pelas necessidades do corpo ou por um desarranjo nas funções orgânicas. Finalmente, por outros espíritos com objetivo benéfico ou malévolo conforme a natureza. E Kardec, esse texto, ele faz uma remissão, né, à Revista do Espírita de junho de 1866 e setembro também de 1866. Lembrando que nós estamos fazendo aqui o nosso estudo baseado na edição do Centro Espírita Leon Denis, da editora Leon Denis, é a tradutora dessa obra aqui, da obra A Gênese. Então, Alexandre, Kardec ele vem falando nesse capítulo dos fluidos, ele traz a imagem dos sonhos, né, a criação fluídica dos sonhos. No programa anterior, nós já começamos a falar dessas três possibilidades, né, dessas causas aí dos sonhos, a primeira, a segunda e a terceira. E Kardec ele vem falando aqui agora no item 28, mais basicamente sobre essa terceira hipótese, que são essas criações fluídicas do pensamento. Então, são imagens que nós criamos. Às vezes a gente quer muito uma coisa, né? Você sonha, tem o sonho que eu digo já não é o sonho da vigília noturna, não, do corpo físico, mas esse sonho mesmo de você vislumbrar alguma coisa para a sua vida. Então, você fica ali, tem um objetivo, tem um sonho, tem um planejamento, e você, de alguma maneira, massifica isso, cristaliza isso no seu pensamento. Você quer muito aquilo, ou é algo que aconteceu durante o dia que te machucou muito, que te magoou, ou que te fez muito feliz, ou seja, que te causou uma sensação boa ou uma sensação ruim, e você vai dormir. E aí, quando você vai dormir, aquilo está introjectado, né? Está intrinsecamente no teu pensamento. O espírito, ele leva essas recordações porque ele é a sede ali das nossas emoções, dos nossos pensamentos, são tudo sedimentados no corpo espiritual. E quando a gente vai dormir, o corpo dorme, mas
o espírito, ele entra naquela fase do desdobramento e, de alguma maneira, a gente plasma essas imagens, esses sonhos, essas dores, essas alegrias. Nós vamos plasmar isso no mundo espiritual, lá naquele nosso desdobramento, né? Ou seja, muita alegria ou muita tristeza ou algo que eu quero muito, mas isso não significa que aquilo ali seja uma realidade. Kardec coloca até nesse ponto, né, como criações fluídicas do pensamento, criação de certas imagens fantásticas que nada tem de real em relação à vida material. A gente faz aquele sonho por alguma preocupação, isso não necessariamente quer dizer que aquilo vá acontecer, correto? Perfeito, André. Interessante, antes de adentrarmos a compreensão do fenômeno, que você já fez bela introdução, é a mensagem que esse capítulo nos traz de que os fluidos, eles naturalmente vão impulsionar o fenômeno da criação. Essa é a ideia principal, pelo menos salvo o melhor juízo, o melhor entendimento, que o capítulo vem nos apresentar. Nós temos a real compreensão de que o campo mental é a sede da criação. Então, os fluidos, como um insumo, né, vai nos possibilitar essa experiência. Então, no momento em que nós adormecemos, esse desdobramento do corpo físico, ou seja, esse momento em que nos desligamos parcialmente da matéria e vamos ter uma experiência, se não plena, mas muito significativa sobre o aspecto espiritual, nós teremos contato, como você colocou, com essas reminiscências da nossa experiência do dia a dia e, naturalmente, aquilo que está ao nosso redor. E isso vai repercutir no corpo que está inerte, porque o cérebro físico que ali repousa, por estar Sim. ligado a nós, como digo, nós espírito, né? Porque nós não somos um corpo, nós temos um corpo, então o corpo que temos está repousando e nós, ou seja, o ser que pensa, está passeando, está estudando, está trabalhando, enfim. Então esse espírito ele vai estar de alguma forma transmitindo para o corpo que ali está as suas sensações. É nesse momento que esta categoria que estamos estudando agora, né, ela está sujeita a ter esses reflexos, ou seja, com as mais variadas motivações que você listou ainda há pouco, colocadas por Kardec, nós podemos ter então imagens que ao despertar nós vamos dizer, poxa, eu sonhei com tal coisa, no sonho eu fiz tal coisa, que não necessariamente significa que realmente aquilo fora do corpo aconteceu ou que irá acontecer no momento em que o espírito voltar ao corpo e retomar suas atividades diárias. Muito bem. Aqui no item 29, Kardec continua, do capítulo 14 da obra Gênese, os fluidos. Diz Kardec: a matéria inerte é insensível. O fluido perispiritual também o é, mas ele transmite a sensação ao centro sensitivo que é o espírito. Assim, as lesões dolorosas do corpo repercutem. Olha só que interessante. E aí a gente vê como é que esse estudo aqui ele vai nos ajudar a compreender uma série de questões da nossa vida, questões emocionais e questões psicológicas. As lesões dolorosas do corpo repercutem no espírito como um choque elétrico por intermédio do fluido perispiritual, do qual os nervos parecem ser os fios condutores. É o influxo nervoso dos fisiologistas que, desconhecendo as relações desse fluido com o princípio espiritual, não puderam explicar todos os seus efeitos. Então, mas muito interessante aqui essa primeira parte. As lesões dolorosas do corpo repercutem no espírito como um choque elétrico. Então, tudo que está acontecendo aqui conosco, e aí, Alexandre, você me ajuda nesse raciocínio. Tudo que acontece aqui conosco, aí não vai repercutir só no sonho, não.
vai repercutir na nossa existência espiritual, material, porque nós temos uma relação de vida, nós temos uma relação comportamental, as nossas práticas, os nossos atos, e essas práticas, esses atos, tudo que a gente faz através do nosso corpo físico, ele vai impactar no nosso espírito. As nossas atividades, as nossas emoções, a nossa alimentação, o nosso temperamento, então tudo que está acontecendo aqui agora com o nosso corpo físico vai repercutir no espírito. A nossa alimentação, o nosso lazer, a nossa diversão, o desgaste do nosso corpo físico, se a gente fuma, se a gente não fuma, se a gente bebe, se a gente não bebe, se a gente faz uso de substâncias ilícitas, vai repercutir no nosso espírito. Você vê que está aqui, ó, a miúde, digamos assim, bem simples, uma frase, né, dentro de um contexto aqui que Kardec está trazendo do fluido e do sonho, do corpo físico, do sono, mas como isso vai impactar em toda a nossa existência. Porque tudo que está acontecendo aqui agora, meu espírito está registrando. Muitas vezes isso pode trazer um problema psicológico, um problema emocional, uma mágoa, uma forma como eu fui tratado pelos meus pais, enfim, aquelas questões que estão mal resolvidas em nós vão de alguma maneira impactar no nosso espírito. Mas antes da gente falar mais sobre isso, nós estamos aqui, eu e Alexandre Almeida, com o estudo da obra Gênesis, no capítulo 14, os fluidos. Retomando aqui, Alexandre, olha que interessante, né? Tudo vai impactar. Então, algo que nos machuque muito aqui, agora ele fala as lesões dolorosas, não são só as lesões dolorosas. É óbvio que aquilo que causa dor, a gente consegue registrar mais. Perfeito. A gente tem, isso vai impactar mais em nós. Uma notícia ruim, ele tem um impacto. Uma notícia boa tem outro impacto. Normalmente a notícia ruim, aquela manchete ruim, é a que vai chamar mais atenção para nós. E na nossa relação existencial, as dores têm um impacto de repercussão muito forte em nós. A Joana de Anjos, segundo o Divaldo, né, a Joana que dá essa mensagem, o Espírito Amigo, lá no capítulo da paciência, acho que é capítulo 11, salvo engano, ou item 11, de um capítulo, ele diz que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então a dor que tem essa função de libertação, que a gente não confunde com o sofrimento, né? Dor é uma coisa, o sofrimento é outra. Mas, Alexandre, olha que questão interessante, né? Então, tudo que a gente está vivenciando aqui agora vai repercutir no nosso espírito. De uma forma boa, salutar, saudável ou não, ou de uma forma negativa. Mas tudo que nós estamos vivenciando aqui, aí por isso que à noite a gente dorme, vai sonhar com aquilo, ou muitas vezes aquilo vai ficar ali martelando na nossa consciência durante anos e até séculos, né? Verdade. E o interessante é que Kardec, ele está tendo cuidado de explicar exatamente o que você acabou de elucidar. Você se recorda do carbono? Nós somos da geração do carbono, não somos? Sim, do papel carbono, mimeógrafo. Vamos aqui então colaborar com os nossos irmãos dessa geração que não tem tanto contato, né, ou não teve contato com o carbono. Não. As provas eram rodadas, né, o pessoal da educação vai se lembrar, as provas eram rodadas ali no carbono, com álcool. É verdade. Qual era a função desse papelzinho? Por exemplo, nós pegávamos ali 2 folhas num bloco. Isso. Colocávamos aquela folhinha ali no meio e anotávamos, né? E para que aquilo se reproduzisse. Sim. Na segunda folha. Numa singela analogia, o perispírito ele está fazendo esse papel de carbono. Isso aí. E aí aquilo que está sendo registrado, né, que está sendo produzido, aquilo que está sendo produzido, como você colocou, as sensações, as expressões, sejam elas as boas ou até mesmo aquelas dolorosas, elas vão ficar gravadas no espírito.
Porque o corpo espiritual, o perispírito, como Kardec explicou aí, ele fez essa ponte. Ele foi justamente esse intermediário para que essas escritas da vida pudessem ficar gravadas em nós. Só que nós somos o original. Em algum momento, uma dessas folhas se amassa, você joga fora, sendo que ela não vai se perder, a vida, a natureza vai reaproveitá-la, mas o original, que é o espírito, ele vai ter a oportunidade de se regenerar nesses registros, de se escrever novamente, ter oportunidade. Mas essa folha de carbono, ela permanece e ela vai fazer sempre esse papel, até em uma via de mão dupla, né? Nesse registro que ele recebe e transmite, ora do corpo ao espírito, e muitas das vezes no caminho inverso, que nós podemos num outro momento falar a respeito. Mas como você colocou, o exemplo a que ser tratado é tudo que nós recebemos, né, através do corpo, ou não só nas experiências físicas, mas nas sensoriais, nas emocionais, ficará impregnadas em nós como seres espirituais. Nós temos com isso então que ter a consciência, como você colocou, de como nós devemos trabalhar essa experiência no dia a dia. Se eu sou um ser eterno, porque cada instante de conversa, de uma leitura, ou um lazer, as minhas intenções, o meu pensamento, nada disso é pontual, pura e simplesmente. Sim. Isso nós podemos até por conta da memória, esquecer. O que eu falei ontem para alguém na condução, sim, no trânsito, mas ficou impregnado no nosso corpo espiritual. Sim. A folha de carbono não perdeu isso. E naturalmente transmitiu ao ser espiritual, que vai ter que trabalhar com essas questões, de modo que ela não possa retornar depois ao corpo físico, através de enfermidades e qualquer questões do gênero. A gente vai ter que trabalhar isso. Há uma repercussão, né? Isso vai ali vai influenciar, e a gente vai ter que trabalhar isso futuramente, né? Isso vai ter que ser trabalhado em algum momento, se virar à tona, né? Ou com uma enfermidade, ou com um problema emocional, mas enfim, isso vai ser trabalhado. Continua aqui Kardec, né? Que interessante essa colocação. A interrupção pode acontecer pela amputação de um membro ou o seccionamento de um nervo, mas também parcialmente ou de uma forma geral e sem nenhuma lesão nos momentos de emancipação, de grande sobrecitação ou de preocupação do espírito. Nesse estado, o espírito não pensa mais no corpo e na sua atividade febril. Ele atrai, digamos assim, para si o fluido perispiritual que, se retirando da superfície, produz ali uma insensibilidade momentânea. É assim que muitas vezes, no ardor do combate, um militar não percebe que está ferido, que uma pessoa muito concentrada no seu trabalho não ouve o ruído que se faz à sua volta. É um efeito análogo, porém mais acentuado, o que ocorre com certos sonâmbulos, na letargia e na catalepsia. Finalmente, é assim que se pode explicar a insensibilidade dos convulsionários e de vários mártires. Revista Espírita, janeiro de 1868, estudo sobre a INSOA. E aí continua Kardec, né? A paralisia já não tem absolutamente a mesma causa. Aqui o efeito é inteiramente orgânico. São os próprios nervos e os fios condutores que não estão mais aptos à circulação fluídica. São as cordas do instrumento que se alteraram. Então aqui, Alexandre, Kardec, ele vai dizer que em determinado momento você vai desconectar desse influxo nervoso, dessa repercussão. Por exemplo, a gente vê às vezes muito isso, você já está num trabalho, alguma coisa assim, e você desfoca, né? Se você tiver com um pensamento muito focado em uma coisa, você se desconecta do que está ao seu redor, ainda que isso tenha um impacto físico sobre você, uma relação física, né? Vamos citar, por exemplo, orgânica. Vamos citar, por exemplo, a fome. Se você ficar pensando muito ali na comida,
E isso vai ativar esse processo da necessidade de você ingerir alguma alimentação. Mas se você desconcentra, se você se desconecta disso, você acaba meio que dando aquilo não te causa perturbação, ainda que seu organismo físico tenha necessidade da alimentação. Mas se você está concentrado num trabalho, e isso é comum, às vezes você começa de manhã, às vezes está tão... Nós advogados, né, Alexandre, às vezes temos isso, que às vezes não dá tempo de almoçar, você não sente... É óbvio que isso não deve ser feito, mas isso acontece de vez em quando. Verdade. Você está ali tão concentrado, às vezes tão assoberbado, que naquele dia ali você sequer teve tempo para sentir a fome. Porque você estava tão concentrado que você se desconectou daquilo. Aí Kardec fala que isso é diferente da paralisia. Existe aquele... Às vezes você não sente os movimentos nas pernas. Vamos dar esse exemplo. Isso não tem nada a ver com o pensamento, nem com o emocional. Isso é uma questão física mesmo que está te ocasionando essa paralisia. Mas, via de regra, e aí ele dá também um caminho para a gente se desconectar dessas confusões, que é mudar o pensamento, né? Porque sendo o corpo espiritual, estando o corpo espiritual, melhor dizendo, conectado ao corpo físico, célula a célula, pelos centros nervosos, né? Perfeitamente. Então, natural que em alguns momentos de desajuste ou de excitação, que essa comunicação ela venha ter uma falha. E aí é um momento em que nós não vamos interagir da forma que naturalmente se processa, como você deu o exemplo da alimentação. Em via de regra, né, o nosso cérebro, que a cada instante vai mapeando o nosso corpo, né, e fazendo como se fosse um radar, fazendo aquela varredura, né, em todos os órgãos. Bom, deixa eu ver. Ressonância, exatamente, né? É exatamente isso. E a bexiga está cheia. Aí ele dá o sinal, aí a criatura vai lá, vou no banheiro. E, olha, o aparelho digestivo, precisamos alimentar. Aí dá a sensação de fome. Mas aí olha o poder da mente, você colocou. No momento em que, diante de um influxo, né, de algo que vai atrair um outro ritmo mental, né, uma outra concentração, um outro objetivo, mesmo com o radar já identificando aquela necessidade, a sensação, às vezes ela não é percebida. Sim. Nós não vamos conseguir, eu não diria captar, mas quantificar, exteriorizar aquilo que está sendo processado. Então, importante, como você coloca, além da explicação técnica e científica dos fenômenos, há sempre nesses estudos, nesse capítulo, uma mensagem de ordem filosófica. Afinal, isso é a doutrina. Tem a parte científica aí, nós estamos entendendo. Nós, né, às vezes apelamos para os exemplos, como falando do carbono, para a gente compreender. Porque você falar que o fenômeno existe, mas... E a parte tem que dar um exemplo, exatamente. Né? E a parte filosófica? E a parte filosófica é essa que você colocou. Bom, como é que... é possível, então, que eu, enquanto um ser pensante, eu, em alguns momentos, venha me desconectar com o próprio... a sensação, na relação com o corpo, você imagina com o mundo, com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, essa mente, ela tem que estar... nós temos que estar sempre buscando esse equilíbrio emocional e espiritual para termos as percepções certas nos momentos certos. Kardec fez questão de fazer essa analogia para mostrar, olha, tem momentos em que, mesmo diante de uma necessidade, aí você deu o exemplo da fome, né, no dia a dia, no escritório, no fórum, no consultório, no trabalho, mas tem também o aspecto comportamental do dia a dia. Como é que eu estou conectado, às vezes, na minha relação com a minha família? Enquanto pai, cheguei. Meu filho chega assim, papai, olha aqui, eu digo, só um minutinho que eu... A televisão, naquele momento, o telejornal, às vezes, está me chamando a atenção. Os meus investimentos. E aí, a percepção que eu deveria ter, que é o radar me dizendo, olha, você tem um pequeno ali que está precisando, nesse momento, da sua atenção. E isso, para você, neste momento, pode não ser a coisa mais importante, mas é necessário. Então é muito importante refletirmos sobre essas questões. Amigos ouvintes, nós chegamos ao final do programa, desejando a todos muita paz em seus corações. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes, amados internautas, paz e luz às nossas mentes e corações, hoje e sempre. Continuamos o estudo, estamos na segunda parte desta obra, no capítulo 2, que trata dos espíritos felizes, classificados assim por Allan Kardec, e há as outras classificações nos capítulos subsequentes. Por ora, nós já iniciamos este capítulo 2 e sobre os espíritos felizes, já falamos, estudamos sobre o espírito Samson e também já começamos e hoje continuamos o estudo de Jobar, o espírito Jobar, que também é um espírito feliz na classificação de Allan Kardec. E nesta segunda parte, como nós sabemos, estamos vislumbrando o que é a felicidade no plano espiritual e esse momento de felicidade que já começa no despertamento, no momento da desencarnação. Esta segunda parte trata de exemplos de situações de desencarnações, de despertamentos após a desencarnação e da continuidade do espírito na sua vida no plano espiritual. Portanto, esta segunda parte começa com os espíritos felizes, Samson, que foi membro da Sociedade Espírita de Paris, Jobar e outros tantos. Jobar, só para relembrarmos juntos, foi diretor do Museu da Indústria de Bruxelas, nascido lá no Alto Marne, na região de BC, desencarnou em Bruxelas de apoplexia fulminante no dia 27 de outubro de 1861, com 69 anos de idade. Era presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris. Em 8 de novembro de 1861, tratava-se de evocá-lo lá na Sociedade Espírita de Paris, quando ele espontaneamente deu uma comunicação, que nós já estudamos juntos, antecipando-se assim ao desejo de Kardec e declarou o seguinte objetivo: desejo descrever as minhas impressões por ocasião do meu desprendimento. Nós lembramos que também Samson fez esse pedido a Kardec, mas aí foi naquela carta antecipada para fazer aquela autópsia espiritual que nós também já estudamos e que Kardec realizou junto com outros companheiros da Sociedade Espírita de Paris, lá mesmo na Câmara Mortuária. E nós aqui vemos que ele deseja descrever, Jobar, deseja descrever as impressões por ocasião do seu desprendimento, e aqui nós lembramos, e ele declara também, que ele viu passar todas as fases da sua vida assim num átimo de tempo, muito rapidamente, e é exatamente essa a crença que nós todos verificamos no mundo real. Portanto, Jobar viu desfilarem junto de sua mente, ou à sua mente, em sua tela mental, seu nascimento, juventude, velhice, enfim, toda a sua vida. Depois ele passou por um breve período de perturbação. Ele reconheceu locais descritos pelo Espiritismo, já liberto do corpo, disse que não sentiu o peso do corpo. Nós lembramos aqui que ele se referia então ao conceito de André Luiz de peso específico do perispírito. Foi recepcionado no plano espiritual por todos aqueles que haviam compartilhado trabalhos lá na Sociedade Espírita de Paris, portanto, os companheiros do Espiritismo. Ele disse que inicialmente sentiu assim um certo tumulto, um barulho, mas depois ele disse
que depois desse abalo indizível, tudo ficou sereno para ele. Ele responde então que poderia ser visto por um médium vidente, porque foi perguntado a esse respeito. Ele disse também que desencarnado sentia alguma estranheza na condição de desencarnado, mas ele disse que estava ali junto de todos na reunião, que ele conhecia muito bem. Enfim, Kardec quer saber qual o efeito da mudança de estado, e ele diz que de modo algum se lhe afiguram estranhas as condições, porque como desencarnado ele goza de lucidez perfeita para não deixar irresolutas quaisquer questões que encare. Essa lucidez é muito própria dos espíritos felizes. Kardec indaga se Jobard se lembrava de haver estado nas mesmas condições anteriormente à encarnação recém-finda, e ele responde que se recorda das existências anteriores, que se sente melhorado, por isso, diz ele, que me identifico com o que vejo, ao passo que, perturbado nas precedentes existências, só me apercebia das faltas terrenas. E essa aqui é a nossa percepção de nos fixarmos no erro, nas faltas que cometemos. Ele declara isso porque reconhece que estava perturbado nas encarnações anteriores. Ele responde também que vê os espíritos que estão presentes à reunião, e aqui mais uma revelação do seu estado de espírito feliz, porque ele disse que viu Lázaro e Erasto, que nós sabemos que são dois baluartes junto a Kardec no trabalho da codificação. Ele diz então que vê também, depois, mais afastado, o espírito de verdade, pairando no espaço, depois ainda uma multidão de espíritos que vos cercam, solícitos e benévolos. Sede felizes, amigos, pois benéficas influências vos disputam as garras do erro. Portanto, aqui mantermos-nos em atitude, postura e comportamento corretos para nos livrarmos de obsessões, do mal, de situações negativas. Ele ainda fala sobre as outras questões que o situaram nessa condição de estar ali para dar o depoimento, porque se antecipou espontaneamente ao desejo da Sociedade Espírita de Paris de evocá-lo. E disse também o seguinte, ele sobre a avaliação das suas condições da encarnação recém-finda e a penúltima. O objetivo de Kardec, nós sabemos, é avaliar, constatar mesmo, pelo seu rigor metodológico, constatar que quanto maior a evolução do espírito, maior o horizonte de retroatividade da nossa memória para as encarnações precedentes. Jobard, então, recordava-se de existências anteriores. Sentia, tinha melhorado, eis porque ele chegou a essa conclusão. Ele diz: identifico-me com o que vejo, ao passo que, perturbado nas precedentes existências, só me apercebia das faltas. E aqui nós temos, já referenciamos isso, que nós devemos manter um equilíbrio para nos colocarmos diante, sim, das nossas faltas, dos nossos erros, para melhorarmos nesse processo de autoconhecimento que Sócrates nos deixou como um legado imenso para a humanidade terrena. Mas nós sabemos que também devemos reconhecer nossos progressos já realizados, portanto, as coisas boas que nós já fizemos e estamos fazendo. É exatamente esse balanço que o nosso mentor, nosso Santo Agostinho, nos recomenda fazermos lá na resposta à pergunta 919 de Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos. Ao final de cada dia, quando estivermos fazendo nossas preces, nós devemos nos situar e avaliar
tudo que de bom fizemos naquele dia e tudo de erros que nós devemos trazer ao nosso plano de consciência para, a partir do dia seguinte, nós corrigirmos aquilo que não fizemos corretamente no dia anterior. Quanto à memória da penúltima encarnação, ele declarou que ele fora operário mecânico e que ele vivia na miséria, mas tinha permanente desejo de aperfeiçoar sua arte, seu ofício. Então ele declara assim, nestas palavras: como Jobar, realizei os sonhos do pobre operário. Nós vemos aqui como são solidárias as nossas encarnações. Então, ele foi operário mecânico em uma encarnação, vivendo na miséria, e na encarnação como Jobar, esse mesmo espírito realizou os sonhos que tinha quando, na encarnação anterior, era um pobre operário mecânico. E ele diz: como Jobar, realizei os sonhos do pobre operário e dou graças a Deus, cuja bondade infinita fez germinar a planta e cuja semente depositara em meu cérebro. Nós aqui estamos constatando, pelo depoimento de Jobar, a comunicabilidade das encarnações, como são, inclusive, interdependentes, porque nós vamos nos preparando em uma encarnação para a encarnação subsequente e até mesmo para as encarnações, mas de uma subsequente. Então foi assim que Jobar realizou o sonho de quando fora operário em situação, em encarnação anterior. Então nós vemos aqui que essa é uma delicadeza do plano espiritual, é uma delicadeza da lei de Deus que nos coloca assim perfeitamente identificados conosco mesmos. E assim nós podemos ir também acompanhando o nosso esforço evolutivo quando tomamos conhecimento, ou podemos tomar conhecimento das nossas realizações, positivas ou negativas, em nossas encarnações. A respeito das possibilidades da comunicação mediúnica, porque Kardec pergunta a ele se ele já tinha se comunicado em outra parte. Jobar declara que tinha se comunicado pouco em muitos lugares. O espírito, diz ele, tomou-me o nome. Quer dizer, algum espírito se manifestou dizendo que era Jobar. Algumas vezes estava eu perto dele sem que pudesse comunicar-me diretamente. Esta é uma aprendizagem que fazemos aqui para nos conscientizarmos das nossas necessárias observações, da nossa obediência à orientação do Espiritismo, no sentido de só darmos passividade dentro da casa espírita, porque temos todo o ambiente protegido pelos nossos amigos espirituais. Nós estamos juntos aqui na Rádio Rio de Janeiro, programa Luz na Penumbra, estudando juntos, eu, Nádia do Couto Vale, e todos vocês, queridos amigos, ouvintes e internautas, esta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Então, continuando essas questões da comunicação mediúnica, nós vemos, e essa é uma leitura extraordinariamente profunda, para nós estudarmos o Livro dos Espíritos, a introdução, particularmente as partes 10 a 12. Há aqui também uma outra reflexão, que é a de outro espírito ser médium do espírito quando ele não pode comunicar-se. Aqui é este o caso, que outro espírito é médium do espírito que não pode comunicar-se. Este assunto aqui é muito interessante. Nós vemos isso acontecer justamente com o nosso mentor querido Emmanuel,
que foi médium de veneranda, aquele espírito extraordinariamente avançado, evoluído lá em nosso lar, o único espírito, além do governador de nosso lar, a ter visto Jesus. E quando veneranda ditou psicograficamente esses maravilhosos livros infantis, através da maior antena mediúnica, que foi Chico Xavier, ela precisou de um intermediário para fazer chegar aquela mensagem, tal a sua estatura, sua altura vibratória, intelecto moral. Então Emmanuel foi médium de veneranda para fazer chegar livros infantis a Chico Xavier. Ainda considerando-se estas possibilidades de comunicação mediúnica, nós vemos aqui o uso de nomes conhecidos, declara o Jobá, o uso de nomes conhecidos para explorar o nome ou para o destinatário se convencer. Isso às vezes se faz por caridade, para que o destinatário, a pessoa que vai receber a mensagem mediúnica, verdadeiramente acredite naquilo que está sendo trazido. Isto não é mentira, isto é caridade levando o consolo àquele que está precisando naquele momento. Espíritos superiores, nós bem o sabemos, não se importam com o próprio nome. Nós temos aqui uma outra revelação a esse respeito. O espírito Natanael, durante a Segunda Guerra, se afastou, o Emmanuel se afastou durante a Segunda Guerra, se afastou de Chico Xavier. Por quê? Porque Estevão, aquele primeiro grande mártir, lá no início do cristianismo, né, lá na época do cristianismo nascente, Estevão pediu a Emmanuel que protegesse uma família amiga dele, Estevão, durante a Segunda Guerra. Para cumprir esse pedido de Estevão, Emmanuel então se afastou, mas foi substituído cabalmente pelo espírito Natanael durante a Segunda Guerra. Por isso, os espíritos superiores não se importam de estarem trabalhando, porque trabalham para Jesus, para Deus, para o bem, para o espiritismo, para o bem da humanidade, e não tem nenhum orgulho, nenhuma vaidade com o próprio nome. Para eles é importante tão somente cumprirem com o seu dever e cumprirem com o compromisso de trabalhar do bem. Então, neste particular, nós vemos aqui uma outra grandeza dos espíritos superiores, e muito temos a aprender com eles, que revelam essa humildade, coisa que, aliás, nós já vemos também na criação divina. Deus não assinou nenhuma de suas obras, mas nós as reconhecemos pela marca da beleza, da delicadeza, da sutileza, da grandeza exponencial que essas obras divinas encerram. Então, nós temos aqui uma questão que é essa de o espírito Jobá ter declarado a Kardec, à mesa mediúnica lá na Sociedade Espírita de Paris, a respeito dessa comunicação em outra parte. Então, ele diz também nessa resposta: tão recente é a minha morte que participo ainda de certas influências terrestres. É preciso que haja perfeita simpatia para poder exprimir o meu pensamento. Em breve operarei incondicionalmente, mas por enquanto, repito, não posso fazê-lo. Quando morre um homem um tanto conhecido, é chamado de todos os lados e inúmeros espíritos se dão pressa de apossar-se da sua individualidade. Eis o que comigo se tem passado em muitos casos. Asseguro-vos que logo após ao desprendimento,
Poucos espíritos podem comunicar-se, mesmo por um médium predileto. Aqui a predileção por um médium decorre da simpatia, dos afetos que unem os espíritos em outras encarnações, ou pela afinidade de pensamentos e de compromisso, no caso aqui, para com o espiritismo. Então, essa predileção tem essas nuances. E, naturalmente, que o clima íntimo, o padrão vibratório do médium, pode ajudar o espírito comunicante a trazer a sua contribuição, a sua mensagem. Então, neste particular, nós vemos que Jobard declara que é preciso que haja perfeita sintonia para poder exprimir o meu pensamento. Daí as grandes recomendações que nós temos quando trabalhamos a mesa mediúnica. O requisito dessa sintonia para a comunicação mediúnica é observada, ou deve ser observada religiosamente em nossas reuniões à mesa mediúnica. Jobard declara ainda que quando desencarna um homem conhecido é chamado de todos os lados, nós já vimos isso, e que aqui uma grande verdade, logo depois do desprendimento, poucos espíritos podem comunicar-se, mesmo por um médium predileto. O que quis dizer aqui com essa predileção, nós já vimos, mas ele afirma e promete: em breve operarei incondicionalmente, mas por enquanto não posso fazê-lo. Esta verdade aqui está dita por Jobard com relação à sua própria condição e com relação a Samson, que ainda não tinha completamente, o seu corpo não tinha sido ainda completamente levado à sepultura, quando ele deu comunicações lá na Câmara Portuária. Isso para nós vermos que mesmo entre os espíritos superiores há sutilezas de gradações na sua capacidade de autoiluminação, de sua proposta encarnatória e de seu nível evolutivo, mesmo entre os espíritos que são classificados ou estejam no nível da felicidade, que é essa felicidade que está posta naturalmente para todos os nossos as nossas aprendizagens, todos os nossos processos de aprendizagem. Kardec pergunta ainda, no item 9, aliás, aqui no capítulo 2 da segunda parte desta obra: vedes os espíritos que aqui estão conosco? E ele diz, e nós até já antecipamos ainda há pouco esta informação. Jobard declara: vejo principalmente Lázaro e Erasto. Depois, mais afastado, o espírito de verdade pairando no espaço. Depois ainda, ele diz que vê uma multidão de espíritos que vos cercam, solícitos e benévolos. Sede felizes amigos, pois benéficas influências vos disputam as garras do erro. É exatamente com a presença dessas vibrações superiores que o erro não pode colocar as suas garras nos prendendo a ele, erro. Claro que aqui é uma figura de linguagem. As garras do erro são as insinuações do mal, os convites inferiores da matéria, essa aproximação de espíritos menos adiantados que desejam nos envolver na sua faixa vibratória e que nós, se estivermos atentos, vigilantes, com a oração, com os pensamentos alinhados, com as propostas do bem, com o comportamento reto, isso tudo não dá força às solicitações do erro, às insinuações, às vibrações do mal, e é por isso que ele diz
que nós devemos ser felizes porque benéficas influenciações. Ele diz isso para a Sociedade Espírita de Paris, para os seus companheiros da Sociedade Espírita de Paris, mas nós aproveitamos aqui, como nós assistimos reuniões públicas ou privadas, participamos de reuniões mediúnicas, esta é também uma orientação que nós devemos seguir em todas as nossas fases da vida, em todas as nossas atividades e também a mesa mediúnica. Vamos ser felizes porque nessa condição, quando participamos adequadamente, vigilantemente, benéficas influências estão em torno de nós e afastam as solicitações dos erros que podem estar ainda querendo se insinuar através de espíritos não evoluídos, buscando nos seduzir para o mal, para o erro, para o desequilíbrio. Mas nós estamos aqui nesta reunião querida no programa Luz na Penumbra, na Rádio Rio de Janeiro, e nós assim vamos ter uma noite de paz, tranquilidade daqui para frente, sempre vigilantes. Vamos nos tornando cada vez mais felizes. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.